Nós vamos, neste momento, passar para um momento de exposição da palavra do Senhor, especialmente, inicialmente, para as crianças. Eu gostaria que os adultos e as crianças também abrissem suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Diz assim o primeiro versículo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Muito bem, crianças, vou contar uma história muito breve para vocês. Não vou dar o final, que é para que quando a gente voltar, vocês venham à igreja e a gente termine essa história. Eu vou começar contando essa história hoje, que vocês vão entender muito bem. Hoje, o pastor vai falar com os pais de vocês, e com vocês também, sobre vencer o medo. Como é que eu consigo vencer o medo? E o salmista Davi, que é quem escreveu este salmo aqui, ele faz uma pergunta, e essa pergunta é muito importante para nós nessa noite. A pergunta é: de quem terei medo? E ele mesmo dá a resposta. Ele mesmo dá a resposta. Mas antes de responder, ele declara o que ele acredita sobre Deus. E ele diz que Deus é a sua luz, ele diz que Deus é a sua salvação, e ele diz que Deus é a sua fortaleza. A historinha que eu vou contar para vocês é a seguinte. O pastor tem uma irmã, o nome dela é Liege. Minha irmã é 2 anos mais nova do que eu. E nós sempre fomos para a escola juntos. Ela 2 anos atrás. Quando eu estava lá no 9º ano, de vocês, ela estava no 7º. E assim foi até o final. Em alguns momentos nós estudamos em turnos diferentes, tinha de manhã, tarde e noite. Eu logo que fiquei um pouquinho maior, mesmo lá no 2º grau ainda, fui estudar à noite. E depois chegou uma hora que ela me alcançou também, por causa do trabalho, ela tinha que estudar à noite. Mas quando nós estudávamos os dois pela manhã, eu lá na 3ª série do ensino fundamental, o maior garoto da sala, e minha irmã, que estava na 1ª série, provavelmente a menor da sala. Um dia ela chegou para mim e disse bem assim: no final da aula, você vai brigar com um menino da minha turma. Eu falei: o quê? Você vai brigar, porque a irmã dele veio brigar comigo, e eu falei para ela que meu irmão ia pegar ela no final da aula, se ela fizesse alguma coisa comigo. E aí ela foi e contou para o irmão dela, e o irmão dela está esperando para brigar com você quando acabar a aula. Olha que beleza. E sabe o que aconteceu? Provavelmente, eu não vou lembrar dos detalhes, mas provavelmente as duas devem ter ficado até conversando para ver o que ia acontecer. Por quê? Porque elas transferiram o medo delas, a começar por minha irmã, para alguém que elas consideravam que era mais forte do que elas e que as amava ao ponto de defendê-las. Talvez, crianças, eu não sei qual é o caso de vocês, mas talvez vocês já se meterem em alguma encrenca, que vocês precisaram da ajuda ou de um irmão mais velho ou de um pai. Se vocês estão aí curiosas como essa história terminou, o pastor só vai contar o dia que a gente estiver pessoalmente juntos. Eu vou contar como terminou. Só para dizer uma coisa: quando eu saí da escola, realmente o irmão da menina estava lá me esperando. Ele e mais uns 3. Então vocês podem imaginar que a coisa não terminou muito bem para mim. Mas isso fica para um outro momento. Mas minha irmã saiu tranquila de dentro da escola, porque ela não tinha mais medo, porque ela sabia que ela tinha um irmão grande e forte. Mas não adianta ser forte quando você está lutando com mais de um, não tem como, tá? Mas essa história, crianças, serve para nos lembrar de algo muito importante, que é exatamente a resposta que Davi dá. E a resposta de Davi é assim: se o meu Deus, Ele é a luz, eu não preciso ter medo das trevas. Se o meu Deus é o meu Salvador, eu não preciso ter medo de me perder. Se o meu Deus, Ele é uma fortaleza, eu não preciso ter medo dos meus inimigos. E então, veja bem,
eu gostaria que cada um de vocês pensasse por alguns instantes, o que causa medo para vocês? Pois eu garanto e afirmo pela palavra de Deus, que o Senhor, o Deus a quem nós servimos, o nosso Senhor Jesus, Ele é maior do que qualquer coisa que possa causar medo a vocês. E é uma coisa tão simples. Muitas crianças têm medo do escuro, e aí pedem para o pai colocar uma abajur ou acender a luz, para que elas não durmam com medo. Pois é exatamente isso que Davi está dizendo a respeito de Deus. Quando o escuro, as trevas colocam medo no meu coração, o Senhor brilha na escuridão e nas trevas, porque Ele é a minha luz. Quando eu faço alguma coisa de errado, que eu me sinto perdido, quando eu tomo um caminho errado, o meu coração e a minha mente me faz lembrar que Deus é a minha salvação. Quando inimigos se levantam contra mim, eu lembro que Deus é a minha fortaleza. Eu não preciso ter medo de absolutamente nada. E eu gostaria que vocês, crianças, aprendessem isso. Tendo o Senhor ao nosso lado, como nosso pastor, como foi cantado na música aqui, nós sabemos que Ele nos guiará, Ele nos levará, seja pelo vale da sombra da morte, seja por lugares altos, Ele estará lá. É Ele que nos defende, é Ele que nos ilumina e é Ele que nos salva. Eu gostaria que vocês tivessem um coração sempre seguro disso, que vocês têm alguém muito maior e muito mais forte do que um irmão mais velho, do que um pai ou do que uma mãe. Vocês têm o Senhor, Ele é a luz, Ele é a salvação e Ele é a nossa fortaleza. Fechem os olhos, nós vamos orar. Ó Deus bendito, ajuda-nos nesta hora a compreender a Tua palavra. Ajuda, ó Deus, as crianças, para que elas entendam isso, que elas não precisam, ó Deus, sofrer pelo medo, mas elas precisam sim orar e falar com o Senhor, e pedir que o Senhor as ilumine quando elas se sentirem num lugar escuro, que o Senhor as salve quando elas se sentirem perdidas, e que o Senhor as fortaleça quando elas se sentirem fracas. Assim eu te peço, ó Deus, que cada criança guarde essas 3 características do Senhor, para que em cada uma das circunstâncias da vida delas, elas não deixem o coração ser tomado pelo medo, mas elas se lembrem de quem é o Senhor, o Deus de cada um de nós, o nosso pastor. E assim, ó Deus, que o Senhor coloque longe de nós o medo, mas que o nosso coração esteja sempre cheio de esperança. Que o Senhor faça isso no coração das crianças. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.